Meu nome é Eduardo Henrique. Era uma quinta-feira, 3 de novembro de 2022. O relógio marcava 03:17 da madrugada quando entrei naquele trecho da BR-116, adentrando uma área mais isolada, após Feira de Santana. Conhecia aquela rota como a palma da minha mão. Já a percorri dezenas de vezes. Sabia exatamente onde parar, onde abastecer, onde evitar. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. O céu estava fechado, uma imensidão escura, sem lua e sem estrelas. Apenas a escuridão envolvia meu caminhão. Um vento estranho sussurrava, batendo na lateral do veículo como se algo ou alguém estivesse me acompanhando. O rádio tocava suavemente, um som baixo para evitar o silêncio opressivo. De repente, o sinal caiu. O que restou foi um chiado perturbador, mas não um chiado qualquer. Era como se uma voz, sussurrante, tentasse se fazer ouvir por trás daquela estática ensurdecedora. Instintivamente, desliguei o rádio. A solidão era palpável. Conforme avançava, uma sensação incômoda começou a me assolar, como se olhos invisíveis me observassem. Sabe aquele frio na espinha? Aquela certeza de que algo está ali, mas você não consegue ver? Era exatamente assim. A estrada estava deserta. Nenhum carro, nenhum farol. Apenas o eco da minha própria respiração. Foi então que avistei a placa. Parada 38, 2 km. Conhecia aquele lugar. Um antigo ponto de descanso, praticamente esquecido, abandonado por quase todos. Mas o cansaço me dominava e a tentação de parar se fez irresistível. Um erro fatal. Entrei na parada a 03:42. O ambiente, envolto em trevas, parecia um pesadelo. Apenas um poste, solitário e vacilante, lutava contra a escuridão, lançando uma luz fraca sobre um pátio que exalava abandono. Era como se o tempo tivesse esquecido aquele lugar. Desci do caminhão e o silêncio que me cercava era mais opressivo do que a solidão da estrada. Era um silêncio denso, quase palpável, como se o ar estivesse estagnado, sufocante. Com passos cautelosos, fui até a parte de trás para verificar a carga, mas foi nesse instante que ouvi passos atrás de mim, lentos, arrastados. Virei-me rapidamente, mas não havia nada, apenas a escuridão que parecia me engolir. Retornei ao caminhão, a desconfiança crescendo em meu peito, tentando me convencer de que tudo não passava de cansaço acumulado. Quando abri a porta da cabine, o mundo ao meu redor pareceu parar. Lá estava ele, sentado no banco do passageiro. Um homem, magro, curvado, a cabeça baixa, como se carregasse o peso de um fardo invisível. Meu corpo congelou, uma onda de terror me paralisou. Não ouvi ninguém subir, não vi sombra alguma se aproximar. E ele estava ali, dentro do meu caminhão, respirando. Devagar, eu disse quase em um sussurro: "Ei, quem é você?" O silêncio se arrastou, pesado como um manto. Ele não respondeu, nem se moveu. Senti meu coração acelerar, uma batida frenética, um tambor de guerra dentro do meu peito. E então, num movimento lento e quase sobrenatural, ele ergueu a cabeça, devagar, e sorriu. Mas não era um sorriso comum. Era um sorriso que distorcia a realidade. Largo demais, forçado demais, como se não fosse de um ser humano. E seus olhos... aqueles olhos... completamente escuros como abismos sem fundo, sem brilho, sem vida. Ele falou. Sua voz era um sussurro arrastado, como se cada palavra estivesse presa em uma rede de sombras. "Você demorou." Aquelas palavras cortaram o ar e me congelaram no lugar. Nunca havia visto aquele homem antes, mas ele falava como se me conhecesse intimamente, como se houvesse um segredo entre nós. Tentei recuar, mas o medo me paralisou e tropecei, caindo ao chão. Quando finalmente levantei o olhar, meu coração na garganta. Ele não estava mais na cabine. Desaparecera como um fantasma na bruma da noite. E então, um som. A porta de trás do caminhão bateu, ecoando na escuridão, como um presságio de algo terrível que estava por vir. Corri em direção à parte de trás, sem hesitar. Abri a porta e o que vi ficará gravado em minha memória para sempre. As caixas estavam todas abertas, cada uma delas, e dentro, marcas como se algo tivesse sido arrastado ou tivesse saído de lá. Senti um cheiro, um odor nauseante, misturado com uma doçura estranha, como se algo estivesse podre. E então, um ruído vinha de dentro de uma das caixas, arranhando. De dentro,
Fechei a porta instantaneamente, sem ousar olhar mais. Subi no caminhão, o coração acelerado, e fui embora, deixando para trás um mistério que me assombraria. Enquanto dirigia, uma estranha sensação de solidão me envolvia, mesmo com o banco do passageiro vazio. A escuridão da estrada parecia sussurrar segredos que eu não conseguia compreender. Então, como um sussurro do além, o rádio se ligou sozinho, quebrando o silêncio que me acompanhava. A voz ecoou na cabine. Você abriu. Um frio na espinha me fez acelerar, desligando tudo à minha volta, como se pudesse escapar daquela presença invisível. O coração batia descompassado enquanto eu dirigia, apenas parando quando avistei um movimento à beira da estrada. Ao chegar ao destino, fui direto conferir a carga com o responsável. Ele me olhou com um misto de curiosidade e apreensão e me perguntou: você mexeu nas caixas? Neguei com firmeza, mas quando ele abriu uma delas, a palidez tomou conta de seu rosto. Essa carga chegou lacrada e agora está faltando coisa. Ele murmurou como se tivesse visto um fantasma. Aquelas palavras ressoaram em minha mente como um eco aterrador. O que tinha acontecido? O que havia entrado naquele caminhão? Nunca mais voltei à parada 38. E até hoje, evito qualquer lugar abandonado, pois naquela noite, uma certeza se firmou em minha alma. Aquilo não entrou no caminhão comigo. Aquilo já estava me esperando.